Bom dia, pessoal. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre o iluminismo, sobre os aspectos dessa corrente de pensamento e sobre os pressupostos dela, que são as principais ideias que ela defendia. E vou comentar também um pouco sobre os principais autores dessa corrente de pensamento. Então, o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento cultural que se desenvolveu principalmente na Inglaterra, na Holanda e na França entre os séculos 17 e 18. Esse período foi um período que deu origem às ideias de liberdade econômica que eram tanto defendidas pela burguesia. Ele vem de um movimento aí que começou lá com as ideias renascentistas do século XIV e XV. Então, vários filósofos e economistas difundiam as ideias que julgavam propagadoras da luz e do conhecimento. Por isso, eles eram chamados de iluministas. Esses séculos que envolvem o iluminismo, ele é conhecido como o século das luzes, né? Que é o século do esclarecimento, o século da erudição. O contexto histórico do iluminismo, ele faz um rompimento aí com os estados absolutistas e com o mercantilismo. O que é o mercantilismo? O que eram os estados absolutistas, que vocês já devem ter visto? O mercantilismo ela foi uma prática econômica adotada na transição do sistema de modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Essas práticas foram adotadas a partir do século XVI, que a gente tem o maior acontecimento do século XVI, que é a descoberta do Novo Mundo, que é a descoberta das Américas, e elas podem ser vistas até o século XVIII, quando esse sistema entra em crise. E também é certo afirmar que o mercantilismo não foi um sistema econômico, visto que ele não se caracterizou como um modo de produção, assim como foi o feudalismo e o capitalismo. Ele surge no contexto do fim do feudalismo e do nascimento da formação dos Estados nacionais modernos. Por isso, entende-se que são um conjunto de nações surgidas do processo de centralização no poder na mão do rei. Esse processo de centralização a gente entende como absolutismo, que é o mando e desmando na mão do rei. Porém, esse rei absoluto ele também não estava completamente sozinho. Ele tinha apoio de algumas camadas na sociedade, como, por exemplo, os burgueses. Então, o surgimento desses estados está diretamente ligado ao apoio da burguesia, que desde muito tempo, aí, desde o surgimento aí, com a Baixa Idade Média, com o surgimento dessa burguesia, eles já lutavam pelos fins dos poderes feudais. Eles lutavam o quê? Eles eram uma classe de comerciantes que tinham dinheiro, mas não tinham título de nobreza. Portanto, não desfrutavam dos privilégios que o clero e a nobreza desfrutavam aí na Idade Média. E a burguesia, o apoio da burguesia foi fundamental para o desenvolvimento comercial e manufatureiro desse período. Então, o apoio da burguesia foi fundamental para o desenvolvimento comercial e manufatureiro. E também para que acontecesse esse processo de exploração comercial, sobretudo o que aconteceu nas Américas. Então, um aspecto importante dessa centralização de poder na mão do rei foi o fortalecimento da burguesia, que deu origem aos pactos coloniais, surgido a partir disso. E esses pactos coloniais nada mais eram do que pactos que garantiam o monopólio de exploração das colônias. E esse monopólio ele era concedido pelas monarquias, né, pelos reis, a alguns poucos burgueses que muitos se beneficiavam desses acordos. O que os iluministas defendiam, voltando agora às ideias dos iluministas, eles defendiam a valorização da razão, que era considerado o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento, a valorização do questionamento, da investigação e da experiência como forma de conhecimento, tanto da natureza como da sociedade política e econômica. Eles defendiam as crenças nas leis naturais, normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no corpo humano. Eles defendiam a crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à liberdade e à posse de bens materiais. Eles criticavam o absolutismo e o mercantilismo, que é o que eu acabei de falar, e criticavam também os privilégios da nobreza e do clero, que é a igreja, o clero. Eles defendiam a liberdade política e econômica e a igualdade de todos perante a lei, e eles criticavam pesadamente a Igreja Católica, embora eles não fossem ateus, eles não criticavam a crença de Deus, eles criticavam a atuação da Igreja Católica. Os principais
pensadores do iluminismo. A gente tem aí John Locke, que ele viveu de 1632 a 1704. Ele foi um filósofo inglês que defendia a liberdade de expressão e ele é considerado o pai do liberalismo e é o fundador da corrente de pensamento do empirismo, que é a ideia que defende que o homem é uma folha em branco e suas experiências vão preenchendo ele. Então, as experiências de vida vão formando o homem. A principal obra do Locke foi o Ensaio sobre o Entendimento Humano, publicado em 1689. E o Locke é envolvido em uma polêmica. Ele não acreditava que Deus tinha o poder sobre o destino dos homens. Ele acreditava no direito à propriedade como sendo o direito natural, e isso incluía os escravos. O Locke não era contrário à escravidão. Por isso, ele investia no tráfico de escravos africanos. Mesmo ele sendo um defensor da liberdade e da tolerância, ele não defendia isso para todas as pessoas. Ele defendia que os africanos, por exemplo, eram primitivos, portanto, eles poderiam ser escravizados. Outro pensador é o Voltaire, que viveu de 1694 a 1778. Ele foi um filósofo francês e a sua imagem é marcada como símbolo da Revolução Iluminista, também influenciou a Revolução Francesa. As principais obras dele é Édipo, de 1718, e Eriade, de 1728. A polêmica envolvida com Locke. Ele chegou a ser preso 2 vezes por ser um crítico feroz da Igreja Católica, que na época interferia muito no sistema político francês. Ele defendia a liberdade de pensamento, que ficou conhecido como liberalismo, que resguardava as liberdades individuais. E isso, se por um lado parece ser positivo, por outro suas ideias se espalharam de forma controversa. Então, muitas pessoas usaram isso para subjugar outras pessoas. Então, contribuiu para a queda das monarquias e para a instauração das repúblicas, que aumentaram impostos para financiar as guerras de poder. O outro pensamento é o Jacques Rousseau, que foi um filósofo suíço que viveu de 1712 a 1778. Ele defendia uma democracia direta, da qual cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas, isso é, fazer prevalecer a soberania popular. A principal obra do Rousseau é o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, publicada em 1775, e do Contrato Social, publicado em 1768. A polêmica que envolve Rousseau, que é ao contrário de outros pensadores iluministas que eu já citei, o Rousseau não acreditava no individualismo, não acreditava nas liberdades individuais. Ele ia contra essas ideias. Para ele, a igualdade não seria possível com a propriedade privada. Então, o bem-estar social não poderia ser garantido se permanecessem a posse de bens na sociedade. O outro pensador iluminista é o Montesquieu. Ele vive de 1689 a 1755. Ele é famoso por ter elaborado a teoria da separação dos 3 poderes. Essa teoria, ela separa os poderes em legislativo, judiciário e executivo, né? Vocês podem perceber alguma relação com o nosso país. Ele faz parte da primeira geração de pensadores iluministas, e ele atuou principalmente no campo da política e da psicologia. A principal obra do Montesquieu é O Espírito das Leis, publicada em 1748. E a polêmica que envolve o Montesquieu é que ele era contra a monarquia absolutista. Então ele acreditava que o poder precisava ser dividido em 3 poderes, em 3 âmbitos, para melhor ser controlado o domínio absoluto dos reis. O problema dessa ideia é que ele defendia o critério censitário, que quer dizer o quê? É o critério que diz respeito à renda e à posse, à propriedade. Então ele defendia que as pessoas que estivessem nas estruturas de poder precisavam ter posses e ter renda, o que excluía, obviamente, as camadas mais baixas e pobres da sociedade. E o último pensador que eu vou citar para vocês é o pensador escocês Adam Smith, que ele nasceu em 1723 e morreu em 1790. Ele foi um economista escocês, como eu já disse, e ele é considerado o pai da economia moderna. Ele é o nome mais importante do liberalismo econômico e ele é adorado pela burguesia, porque ele cria o conceito de alto interesse e da mão invisível do Estado, que são teorias que defendem os interesses do mercado. E ele defende nessa teoria que o mercado por si só
consegue controlar e regular a economia de um país. A sua principal obra é A Riqueza das Nações, publicada em 1776, e o filósofo a polêmica aí que envolve o filósofo, ele é contrário à intervenção estatal na economia, a favor do livre mercado. Então ele falava da mão invisível do mercado que regiria a economia. Por exemplo, pela lei da oferta e procura. Suas ideias deram origem a uma filosofia voltada para a riqueza e acumulação de capital, que a gente já viu aí, por exemplo, essa ideia de livre mercado e tudo mais, o que aconteceu em 29, né? A crise de 29. Então, ele é o pai do liberalismo econômico e ele defende essa ideia. Então, a maior polêmica dele é envolvendo essa ideia da mão invisível do mercado, que o mercado por si só consegue se regulamentar. Esses foram algumas ideias principais, alguns comentários sobre a questão do iluminismo. Eu espero que tenha ficado claro e que vocês entendam.